Eu vi uma nova terra, o velho já passou, o mal não mais espera. A cidade santa desceu, vestida de luz, como noiva adornada para encontrar Jesus. Ouvi uma voz que dizia do trono: agora o meu povo é meu lar. Eu serei o seu Deus para sempre. Toda lágrima vou enxugar. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Tudo novo se fez pelo eterno amor. O Cordeiro está no centro, a luz que nunca se apaga. Nova Jerusalém, a casa que nunca se acaba. Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente mergulha numa questão universal, né? O que acontece depois da morte? Essa pergunta fica ainda mais forte em certas épocas, como finados. A gente ouve muito, está com Deus, o que conforta, claro, mas às vezes parece meio vago, né? Se a gente não entende bem o que é essa tal de ressurreição. E para nossa conversa hoje, a gente tem um texto-chave de Lucas, capítulo 20, onde Jesus, ele encara essa questão de frente com um grupo bem específico, os saduceus. É isso aí. E o nosso objetivo aqui é justamente além daquela frase feita, sabe? É investigar a fundo a resposta de Jesus, o que essa promessa da ressurreição significa de verdade, para a gente buscar um consolo que seja mais sólido, né? Que ampare mesmo na dor da perda. Perfeito. Então, para a gente captar a resposta de Jesus, precisamos primeiro entender quem eram esses saduceus. Que grupo era esse, afinal? E o que eles pensavam sobre vida após a morte? Olha, os saduceus, eles eram tipo a elite religiosa, sabe? E também aristocrática ali de Jerusalém no primeiro século. O ponto-chave deles é que só aceitavam o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, como palavra final de Deus. Ah, entendi. Só os 5 primeiros livros. Exato. E como eles não achavam ali uma menção assim clara, explícita da ressurreição do corpo, bom, eles simplesmente negavam. Ué, mas isso não criava um atrito com outros grupos, tipo os fariseus, que acreditavam e usavam outros textos? Com certeza. Era uma tensão teológica bem conhecida na época. Para um saduceu, a vida era isso aqui, terrena. As bênçãos de Deus, as recompensas, tudo pro aqui e agora. A morte, fim da linha, Gênesis 3:19, né? Você é pó e ao pó vai voltar. Puxa, é uma visão bem materialista, né? Muito. E é interessante como isso ecoa hoje, né? Essa mentalidade de aproveita agora, porque é só isso que tem. Só que essa visão, claro, se mostra muito frágil quando a morte chega perto, né? Não oferece uma esperança real para depois. E foi justamente essa visão, essa dificuldade com a ressurreição que eles tentaram usar contra Jesus, naquela história hipotética que eles contaram, envolvendo a lei do levirato. É isso. Exatamente. Eles pegaram lá de Deuteronômio 25, aquela lei que dizia que se um homem morresse sem filhos, o irmão dele devia casar com a viúva para dar continuidade à família, né? E aí criaram um cenário. Uma mulher se casa com um irmão, ele morre. Casa com o segundo, ele morre. E assim por diante, com 7 irmãos. E ela morre sem ter tido filhos com nenhum deles. Nossa, e aí vem a pergunta capciosa. A pergunta deles. Tá, na ressurreição, de qual dos 7 ela vai ser esposa? Claramente uma tentativa de usar a lógica daqui, as regras sociais, para dizer, olha, como essa ideia de ressurreição é ridícula, né? Exato, o ponto não era o romance. Era a lógica terrena, a dignidade ligada ao status social, ao casamento, à descendência. Eles estavam aplicando as regras daqui
a eternidade para tentar mostrar que não funcionaria. Como se a vida lá fosse só uma continuação daqui com as mesmas regras. Isso! E aí que vem a resposta genial de Jesus. Ele não entra no jogo de lógica deles. Aqui a coisa muda de figura. Totalmente. Jesus eleva a conversa. Ele diz basicamente, olha, vocês estão errados porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. O ponto central dele é, a dignidade na ressurreição não depende de status terreno, tipo casamento, ou de mérito por obras. Não é assim que funciona. E como funciona então, segundo Jesus? Os que são considerados dignos da ressurreição são transformados. Eles se tornam como anjos, são filhos de Deus. A dignidade vem dessa nova condição dada pela graça divina. Ou seja, as estruturas daqui, casamento, família como a gente conhece, essas preocupações, elas não se aplicam mais da mesma forma. Exato. Não é uma simples continuação, é uma transformação. É aquela promessa linda de Apocalipse 21, sabe? Deus vai morar com seu povo e não vai ter mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. É outra realidade. Isso traz um consolo muito grande, né? Pensar que nossos queridos que partiram em Cristo não estão numa versão limitada do que eram, mais plenos na presença de Deus. É um contraste absurdo com o que a gente vive aqui, né? Como diz o Salmo 90, a vida é canseira, sofrimento, 70, 80 anos e logo passa. A promessa é de algo totalmente diferente. E Jesus ainda usa o próprio Pentateuco contra eles, né? Para mostrar que até nos livros que eles aceitavam havia essa ideia. Sim, muito habilidoso. Ele lembra da sarça ardente quando Deus fala com Moisés e se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí Jesus conclui, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Para Deus eles estão vivos, mesmo Abraão, Isaac e Jacó, que já tinham morrido há séculos. Que virada! E a própria morte e ressurreição de Jesus depois seria a prova final disso tudo, né? A garantia definitiva. Aquilo que os saduceus achavam absurdo, Jesus torna sublime. A vida eterna não é um prêmio por bom comportamento, é um presente em Cristo. Então, resumindo o que a gente conversou, Jesus tira a discussão da lógica terrena, limitada dos saduceus, e a coloca na lógica da graça e da transformação de Deus. A nossa esperança não está no nosso status aqui ou no que a gente faz, mas na promessa de Deus e nessa nova identidade como filhos dele. Isso sim oferece um consolo profundo. Exato. E fica uma coisa interessante para a gente pensar, né? Que o texto mostra Jesus oferecendo essa promessa incrível de vida para os próprios saduceus, ali no meio da tentativa deles de ridicularizar tudo. O que será que isso nos diz sobre a natureza dessa oferta de vida? Que parece ir além até da nossa descrença, do nosso desacordo. É algo para a gente refletir. Os muros são de jaspe, as portas são pérolas, rios de vida correm pelas praças eternas. Não há mais noite, não há mais medo, porque o Senhor é o nosso segredo. Ouvi uma voz que dizia do trono: tudo novo eu faço, enfim. Quem tem sede, venha e beba da água da vida sem fim. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Tudo novo se fez pelo eterno amor. O Cordeiro está no centro, a luz que nunca se apaga. Nova Jerusalém, a casa que nunca se acaba. Ele enxugará do rosto o choro e apagará o som da dor. O primeiro e o último reina, o Alfa e Ômega, Senhor.
novo se fez pelo eterno amor. E em teus braços